A Embaixada do Brasil em Israel iniciou o processo de identificação de brasileiros que queiram deixar o país. Confira na reportagem do Bruno Pinheiro. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv anunciou nesta sexta-feira que deu início ao procedimento de identificação dos cidadãos do Brasil que desejam deixar o país devido ao agravamento do conflito entre Israel e Irã. Nos últimos dias, a situação na região se agravou e muito, com bombardeios mútuos, resultando em destruição em larga escala e na morte de centenas de pessoas, conforme tem revelado a Jovem Pan. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv esclareceu que até o momento não existe um plano oficial para uma possível operação de repatriação de brasileiros em Israel. Entretanto, a Força Aérea enviou um ofício ao Congresso Nacional informando que, se caso o presidente Lula determine a corporação, está em condições de realizar a operação de repatriação. Segundo a FAB, se essa repatriação for autorizada, será de responsabilidade dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa coordenar a execução da operação. Outras operações de resgate também já foram realizadas e aí é também necessário uma negociação sobre o espaço aéreo para conseguir uma rota de fuga e essa retirada em segurança. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Quero mais uma vez aqui as opiniões dos nossos analistas. Primeiro com você, Dora, envolvendo os políticos brasileiros que estavam lá, voltando para o Brasil, e aí tem naturalmente a relação com o governo federal, porque precisaram de alguma maneira também das ações do Itamaraty. Como é que você vê essa questão política envolvendo as comitivas brasileiras que estavam em Israel? Olha, não tem mistério, né? Porque são duas ações diferentes. Uma é retirada desse pessoal que estava lá a convite do governo de Israel. Por isso que as passagens são custeadas pelo governo de Israel, por isso que toda a logística de transporte desse pessoal até a Jordânia, até onde se pudesse pegar um voo, tudo foi feito pelo governo de Israel, porque as pessoas estavam lá a convite do governo de Israel. Inclusive, foram até na confiança de que o ambiente seria seguro, uma vez que havia esse convite. Então, até aí está tudo certo. É completamente diferente de uma operação de repatriação, de retirada de pessoas, vou chamar de civis, tá? De pessoas que não estão lá, não estavam lá, ou turistas ou residentes, pessoas que não estavam nessa condição de convidadas do governo israelense. É muito diferente, porque aí é aquela outra coisa que depende, aquela outro tipo de operação que depende de toda uma negociação, abertura de espaço aéreo, logística para transporte, enfim. E como trouxe o Bruno, ainda não tem nada. As pessoas estão de prontidão, pode estar tudo pronto para deflagrar uma operação desse tipo, mas não temos nada parecido nem de longe com o que tivemos aquelas operações lá em Gaza, que lá ainda em outubro, lá ainda em 23, que a gente acompanhou, que foi realmente algo assim, bastante contundente da gente acompanhar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas são realidades completamente diferentes. Quero falar sobre isso com o professor Manuel Furriela. Professor, explica pra gente como é que fica a situação desses brasileiros. Eles têm direito a algum tipo de ajuda no transporte, na repatriação? Como é que funciona esse procedimento todo para a saída de um país que está entrando em uma escalada como essa de Israel e do Irã? Bom, primeiro que desde 2023, outubro, né, a Dora mencionou, aquela é uma região de conflito, uma região de guerra, uma região de risco. Tanto é verdade que logo no início daquele conflito, vários brasileiros acabaram decidindo retornar para cá, né, das mais variadas origens. Então, agora, eu acredito que um número muito reduzido acabe por fazer essa opção, que já não era recomendável estar por lá. Mas o governo brasileiro não tem obrigação legal de fazer uma operação desse tipo. Há uma recomendação, por conta de ter muito mais estrutura, o governo nacional, de organizar essa repatriação do que as pessoas por conta própria fazerem a viagem num país que está com seu espaço aéreo fechado e em países vizinhos que não tem voos constantes para o Brasil, não tem uma estrutura própria voltada de relacionamento ou de direcionamento de transporte fácil para o Brasil. Então, é
recomendável. O governo brasileiro tem condições de falar com os estados envolvidos, inclusive com o Irã. Em outros conflitos, o Brasil chegou a falar até com o estado que estava atacando, de que iria retirar nossos nacionais, tudo por conta de uma autoridade estatal ter condições de fazer essa organização. Então, é recomendável, mas não é obrigatório.